Agora vamos acionar nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está em Frankfurt, na Alemanha. Fala ao vivo com a gente agora. Luca, novos ataques nesta madrugada foram registrados. Atualiza a gente, qual a situação? Pois é, Elis, hoje a gente vê que a guerra está chegando bem perto do oeste do país. O que antes era considerado uma região segura, agora temos bombardeios acontecendo todas as noites e em pontos estratégicos. Aos arredores de Lviv e também em uma base militar bem próxima à Polônia, 2 ataques foram registrados nessa noite, um com 9, outro com 35 mortos, inclusive civis. Nós temos, então, a preocupação por parte do Ocidente, caso essa guerra chegue exatamente na fronteira e com isso possa, através de um erro de cálculo, fazer com que os russos atinjam os países da OTAN e com isso a guerra se expandir para outros países do continente europeu, o que seria bastante preocupante nesse momento. De qualquer maneira, o número de refugiados continua a aumentar, já passou de 2,5 milhões de pessoas nesses 18 dias de guerra e também o número de civis mortos já está na casa dos milhares, algo realmente tenebroso para apenas 18 dias de guerra e principalmente sem ter a previsão da guerra acabar. Ô Luca, e como é que ficou a questão dos corredores humanitários? Porque essa era a grande preocupação, né? No decorrer da semana houve novas negociações, a Ucrânia reclamando muito de que o que foi estabelecido não vinha sendo cumprido pelos russos, que essa saída de civis de forma segura não estava sendo garantida. Como é que está a situação ao longo desse final de semana, Luca? Bom, Vitor, nós temos vários corredores humanitários em diversas cidades e eles vão para várias direções, tanto em direção à Rússia, à Bielorrússia, mas também em direção aos países europeus, que normalmente são os países que os ucranianos querem ir diretamente, Polônia, Hungria, Romênia. Nós tivemos ataques nessas regiões dos corredores humanitários, principalmente em Kharkiv e Mariupol, 2 cidades que estão aí lutando de forma bastante heróica nos últimos dias para não cair sobre o domínio dos russos. São 2 cidades estratégicas e muito populosas e, consequentemente, temos muitas pessoas saindo dessa região todos os dias. O que a gente vê é que esses corredores humanitários têm sido respeitados em cidades um pouco menores e o que isso daí explica também o fluxo ainda constante de refugiados para os outros países, mas, ao mesmo tempo, aquelas promessas feitas nos diversos encontros entre Rússia e Ucrânia, em que os corredores humanitários seriam respeitados por todo o período e não haveria combates perto deles, não foram respeitados, já que nós temos vários relatos e vários vídeos que foram verificados que mostram que essas regiões também têm sido alvo de ataque por parte dos russos e depois os ucranianos respondendo também faz com que os ataques se intensifiquem e muitas dessas pessoas fiquem ilhadas nas cidades e também a ajuda médica, os mantimentos, alimentos não consigam chegar eventualmente a essas regiões onde as pessoas ficaram para trás e necessitam dessa ajuda, estão machucadas, estão com fome. Enfim, uma situação muito complicada, principalmente considerando que os picos de falta de energia em várias cidades da Ucrânia têm aumentado. Muitas pessoas que dependem da energia para se manter aquecidas, para manter seu alimento refrigerado, elas estão já estão ficando muito preocupadas com o que vai acontecer. E há relatos também de outras fontes minhas dentro da própria Ucrânia e nos arredores de Kiev, a gente vê essa aproximação por parte dos russos e por lá já está faltando alimentos, o que faz com que o preço dos mesmos aumente muito pela falta de demanda, pela falta de oferta, perdão. Então, é algo muito complicado se pensarmos que é uma cidade de 3 milhões de habitantes, praticamente, e a falta de alimentos, que é algo essencial, pode não só matar as pessoas por conta dos bombardeios, mas também por fome, num dos cenários mais terríveis para essa guerra. A gente acompanha tudo de forma bastante próxima, mas ao mesmo tempo não há previsão de melhora e é isso que preocupa grande parte dos líderes europeus, já que o número crescente de refugiados pode chegar a 4 milhões, o número de civis desabrigados, civis mortos também, e também o próprio fato de ambas as delegações não terem marcado um novo encontro para uma nova rodada de conversas para assim discutir uma trégua, um cessar-fogo ou até mesmo os termos da rendição ou da retirada das tropas por parte dos russos.
Luca, a gente fala em números, né, de refugiados, a gente sabe que já são mais de 2,5 milhões e calculavam 4 milhões, mas esse número vai ser refeito, é uma outra previsão, porque a gente sabe que não param de sair ucranianos. No corredor humanitário, a gente acompanha imagens aqui, milhões de pessoas, porém os corredores também estão sendo atacados. Qual é a estimativa, né? Essas pessoas estão conseguindo sair, algumas conseguem abrigo na Polônia e em outros países ali da fronteira e outras pessoas acabam ficando ali. E a situação tende a agravar mais ainda, né? Pelo que você tem acompanhado tão de perto. E também outra pergunta, aproveitando, existe a possibilidade de uma reunião entre Putin e Zelensky? E só aproveitando, Elis, antes da sua resposta, Luca, a gente está acompanhando imagens justamente da divisa entre a Polônia e a Ucrânia, num ponto ali que separa os dois países e acompanhando justamente a passagem de pessoas que deixam a Ucrânia e tentam chegar à Polônia, que é o país que mais tem recebido refugiados. São imagens ao vivo que a gente acompanha agora. Pois não, Luca? Pois é, o número inicial foi de 4 milhões, o que na época já assustava bastante, porque isso representaria praticamente 10% da população ucraniana deixando o país em um curto espaço de tempo. Há novos cálculos que falam em 5, 6 milhões, o que é ainda mais preocupante. O que eu tenho observado é que muitos desses refugiados, eles obviamente seguem para os países fronteiriços primeiro, Romênia, Hungria, principalmente a Polônia, que recebeu já mais de 1 milhão, e depois, através das iniciativas da União Europeia, muitos deles têm sido redistribuídos para os demais países, para que a Polônia e a Romênia, que são países que têm também limitações econômicas e têm dificuldades para receber todos esses refugiados, consigam receber aqueles que primeiramente chegam e depois eles seguem o seu caminho. Na Alemanha, por exemplo, já foram mais de 80 mil que chegaram nessas últimas 3 semanas. Então, a gente vê que até os países da Europa Central, um pouco mais distantes, têm recebido muitos refugiados, mas ninguém esperava que fosse tanto em tão pouco tempo. E se as estimativas se mostrarem corretas, aí vai ser uma questão muito, muito difícil para a política interna da União Europeia, dado que um aumento da população em 4 milhões, 5 milhões em apenas um mês significa gastos muito grandes para o governo. A gente, lógico, que pensa na parte humanitária primeiro, em ajudar os feridos, ajudar as pessoas que estão com medo, que estão fugindo de uma guerra, as famílias, os idosos, as crianças, mas ao mesmo tempo, ao longo prazo, principalmente pensando que essa guerra não tem previsão de acabar, pode ser algo muito preocupante e que vai reacender alguns debates dentro da União Europeia que estavam adormecidos por conta da crise dos refugiados de anos passados. Em relação à segunda pergunta, não é provável que haja uma reunião entre Zelensky e Putin. O Zelensky se mostrou já muito positivo, que ele gostaria que uma conversa dessa acontecesse cara a cara, falando assim de maneira mais popular, porque ele acha que somente entre ambos os chefes de Estado se consegue chegar a uma trégua, uma solução que seja positiva para ambas as partes, mas pelo lado dos russos a gente não vê nenhuma movimentação nesse sentido, não vê nenhuma vontade. A gente viu até mesmo na reunião da semana passada entre ambos os ministros de relações exteriores, os chanceleres, né, Lavrov da Rússia e Kuleba da Ucrânia, que até mesmo sendo duas figuras importantes na política de cada um dos países, não temos uma solução encontrada. Por isso mesmo que os russos estão ainda sofrendo bastante com as sanções econômicas, a guerra tem demorado mais do que eles pensavam, mas ao mesmo tempo os ucranianos têm perdido território, têm perdido cidades importantes. Ambos estão em uma situação desvantajosa para aquilo que imaginavam que seria a guerra no início. Por isso mesmo que eu acho que uma conversa dessa pode até ser possível, mas não por hora. Eu acho que precisam acontecer talvez atualização de novos números ou até mesmo um ataque mais violento, infelizmente, para que algumas das partes esteja disposta a ceder. E em relação a esses corredores que a gente viu, né, essas imagens, é algo bastante constante, bastante frequente para todos os países das fronteiras. Apesar do fluxo ter diminuído um pouco nos últimos dias, a gente não vê aquele número exagerado de pessoas, aquelas filas de empurra-empurra, desorganizadas, mas mesmo assim há ainda
muita gente saindo, muita gente buscando abrigo, porque a guerra está se expandindo. Uma coisa que eu comentei na semana passada e que se sustenta agora também é que há também um número muito grande de imigrantes dentro do país, pessoas que saem do leste ucraniano e vão para o oeste, que é uma região mais segura, e depois vão para outros países. Agora, se pensarmos que a guerra está também chegando ao oeste, essas cidades que outrora eram consideradas locais seguros estão também sendo alvos de bombardeios, vamos ter um número maior ainda de pessoas saindo. Então, é uma situação dramática. Os líderes europeus não têm dormido para tentar achar alguma solução. Imagino que o presidente Zelensky, mesma coisa, sempre que faz seus discursos está bastante abatido, porque é uma crise humanitária em um país, mas que afeta a Europa como um todo e também tem afetado o mundo do aspecto econômico. Então, uma situação dramática e que todos desejam o fim mais rápido possível desse conflito. Ô Luca, e os países estão, as nações, se unindo para ajudar os refugiados. A gente vê isso, inclusive, Portugal, Alemanha, e agora o Reino Unido abrirá seus cofres para moradores, para que eles recebam os ucranianos. Uma iniciativa aí que mexe com os cofres do Reino Unido. Cada país atuando de alguma forma para colaborar, para acolher essas pessoas, não é mesmo? Sim, o Reino Unido, pela posição geográfica, por ser uma ilha, ele acaba recebendo menos refugiados de maneira inicial, mas por conta da situação econômica favorável, por conta da língua inglesa, muitos deles querem ir até lá. E agora foi dificultado nos últimos anos por conta do Reino Unido ter saído da União Europeia. Os demais países da União Europeia têm regras de imigração semelhantes, o que facilita todo o processo nesse momento. O Reino Unido tem uma legislação agora diferente, mas agora abriu exceções, o que é algo positivo, e muitas pessoas, obviamente, também vão se dirigir para lá por já ter família, por ter algum contato. Então, é um esforço bastante grande. A gente viu também alguns refugiados chegando no Brasil essa semana, com aquele avião da FAB, outros também provavelmente irão aos Estados Unidos, alguns outros países da América Latina. É uma situação que todos que puderem ajudar, até mesmo aquelas pessoas que não podem receber nas suas casas ou não têm a possibilidade de fazer isso. Aqui na Europa a gente vê gente doando, nem que seja roupas, porque ainda estamos no inverno, doando quantias pequenas de dinheiro que de certa forma vão ser revertidas aos refugiados. Até mesmo indo às fronteiras e sendo voluntário no recebimento dessas pessoas, ajudando a distribuir água, fazer a cama para os refugiados. Então, ao mesmo tempo que temos as mazelas da guerra e cenas muito tristes, devastadoras, de tanta morte, tanto sangue, vemos esse gesto solidário das nações se unindo, das pessoas fazendo aquilo que podem para tentar diminuir um pouco o sofrimento dessas pessoas que são as primeiras atingidas pela guerra. E essas imagens que a gente acompanha agora são imagens que acabam de chegar do trabalho de resgate depois das explosões que aconteceram hoje em Lviv, na região oeste da Ucrânia. Segundo as primeiras informações, 34 pessoas teriam morrido nos bombardeios que aconteceram hoje, e inclusive aproveito para te perguntar sobre isso, Luca, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Afinal de contas, Lviv era uma das poucas regiões da Ucrânia que ainda não haviam sido atingidas pelos bombardeios, né? Na sexta-feira a gente teve outras 3 cidades que foram atingidas, bombardeadas pela primeira vez, e agora Lviv, que era uma região até então preservada dos ataques russos, que foi alvo, portanto, nesse domingo. Como é que está sendo a reação por aí? E você fala com a gente agora da Alemanha, como é que foi a repercussão por aí? Há o entendimento de que esse é um novo passo nesse conflito, que é um avanço das tropas russas, Luca? Exatamente, Vitor. Se nós olharmos o mapa da Ucrânia, os ataques estavam sempre concentrados no sul, na região do Mar Negro, na parte também leste, onde há as províncias rebeldes e a cidade de Kharkiv, e também um pouco ao norte de Kiev. Então, toda essa parte ao oeste do país era considerada segura, onde temos Lviv, Lutsk, mas a tendência, quando a cidade de Lutsk, principalmente, que é uma das principais que liga Kiev até a Polônia, quando ela foi bombardeada na sexta-feira, já tinha-se o indício que isso poderia chegar a Lviv. Lviv tem sido a base de muitos jornalistas, tem sido também a cidade onde muitos desses migrantes internos da Ucrânia se dirigem para lá poderem esperar por um trem que cruze as fronteiras, ou até mesmo esperar a situação talvez melhorar para depois voltar para suas casas, porque é considerada um ponto seguro.
quando a gente pensa que essa cidade praticamente dobrou de população nas últimas semanas por conta do fluxo de imigrantes internos e de jornalistas e de todos aqueles que consideram a cidade segura, caso os bombardeios se intensifiquem por lá, não há para onde essas pessoas correr. Então esse é o grande medo de todo mundo, porque agora não há mais nenhum canto, nenhuma cidade, nenhuma região da Ucrânia que seja considerado realmente segura. Esses ataques em Lviv, eles colocam, do aspecto psicológico, também colocam pânico em todo mundo, porque há pessoas muito longe de Lviv que pensavam em chegar nessa cidade para estar um pouco mais seguras e não tem agora mais essa possibilidade, já que você bem mesmo disse, 35 mortos só nesse ataque de hoje. E não há nenhum indício que isso pare por enquanto. Então, os países também fronteiriços se preocupam, porque se os russos estão tão próximos das suas fronteiras, o que os impedirá eventualmente de fazer um ataque que chegue na Polônia, ou chegue na Romênia, ou por um erro de cálculo, algum desses mísseis, algum desses bombardeios também chegue nesses países que fazem parte da OTAN, e aí pode ter uma escalada absurda do conflito, se transformando em um conflito bélico entre OTAN e Rússia. Então, é uma situação muito preocupante. Agora a gente está vendo o mapa, Lviv é como se fosse o ponto superior à esquerda mais próximo da Polônia. Esse mapa mostra exatamente os bombardeios. A gente vê que não há nenhuma região da Ucrânia que esteja segura nesse momento, e é um grande problema para os refugiados, para os civis que tinham como objetivo fazer essa migração leste-oeste e agora não tem mais opção, a não ser cruzar as fronteiras. Então, muito, muito complicado. Eu acredito que os ataques recentes vão fazer com que o presidente Zelensky talvez repense a sua postura, talvez escolha ceder um pouco, porque senão vai ser uma verdadeira carnificina. Se o que acontece em Mariupol hoje, em Kharkiv também essa semana, começar a acontecer em Lviv, começar a acontecer em outras cidades importantes, Lutsk, ou até mesmo Dnipro, Zaporizhzhia, cidades que são muito populosas, tanto no centro da Ucrânia quanto no oeste da Ucrânia, aí vai ser algo impressionante o número de mortos. Eu acho que os russos têm utilizado essa estratégia exatamente para tentar fazer com que os ucranianos diminuam a sua resistência ou até mesmo cheguem na mesa de negociações dispostos a entregar um pouco mais daquelas condições impostas pelos russos inicialmente, o que até agora não foi o que aconteceu, mas talvez sendo mais cruel na cabeça dos russos, isso pressione mais o governo e possa funcionar como maior moeda de troca. São as coisas terríveis que acontecem numa guerra e que talvez numa análise histórica mais profunda, só nos próximos anos a gente vai conseguir entender os reais motivos para tanta crueldade. Luca, até então a população de Lviv estava tranquila. Nós aqui da Jovem Pan conversamos com um morador há 2 semanas e ele conversou com a gente falando que até então eles estavam proporcionando ajuda para os ucranianos, preparando também camuflagens, almoço para quem chegava da Ucrânia. E hoje o cenário é totalmente diferente. A gente já tem mais de 130 feridos, 34 mortos e o chefe da administração militar diz o seguinte, ele confirma, né, que a Rússia não quer só a Ucrânia, mas já parte da Europa está sendo atacada. Isso se confirma, né, com esses ataques a Lviv. Sim, até do aspecto histórico, a cidade de Lviv, toda essa parte do oeste da Ucrânia, ela é muito próxima culturalmente da Polônia e de partes da Hungria, por conta dos antigos reinos que tiveram na Idade Média. Depois até o próprio Império Austro-Húngaro conseguiu chegar a partes mais ocidentais da Ucrânia, e muitas das pessoas que vivem na Ucrânia têm familiares que moram na Polônia. Então, Lviv, ou até mesmo essa região como um todo, elas têm um grande significado sentimental para os ucranianos e para os poloneses. Então, um ataque direto lá, indiretamente, também é um ataque aos poloneses, aquelas pessoas que dividem esses vínculos históricos tão fortes.
O que preocupa é que eles estão tão próximos da fronteira atualmente. Se você olhar Lutsk ou até mesmo Lviv, são 50 quilômetros, 40 quilômetros em algumas localidades, que qualquer erro de cálculo pode fazer com que um míssil, uma bomba, chegue à Polônia. E aí esse é um ato de guerra. Esse daí seria considerado pela OTAN, e a Polônia fazendo parte da OTAN, um ato impensável para se aceitar de maneira calada. E o que pode representar, sim, o início de uma guerra a nível continental, a nível mundial, porque até agora estamos entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia se aproveita da posição da Ucrânia de não fazer parte da OTAN para atacá-la, porque sabe que, de maneira formal, os países da OTAN não podem vir em resposta. Mas, quando esse ataque, e se esse ataque chegar em qualquer país fronteiriço, isso muda a interpretação muda, porque é um país membro que foi diretamente atacado. E aí Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Itália, todos os outros países da OTAN, seguindo o artigo 5, que um ataque a um é um ataque a todos, eles têm não só o direito, mas também a obrigação de ir atrás, ir em defesa da Polônia e, eventualmente, bater de frente com os russos. É algo que ninguém quer ver acontecer. A gente sabe de todas as dificuldades que o mundo passa nesse momento pós-pandemia, e apesar dos pesares, a Europa nos últimos 70 anos conseguiu ser um continente estável, de paz, de desenvolvimento econômico e social, e uma guerra nessas proporções acontecendo novamente no continente mostra que Putin tenta não só expandir o seu império, expandir os limites da Rússia, né, eventualmente anexando a Ucrânia, mas desestabilizar a Europa, porque para ele não é interessante ter vizinhos democráticos, vizinhos que crescem economicamente, vizinhos onde suas constituições são livres, porque isso pode dar ideias ruins aos seus próprios moradores. Para ele é interessante ter países que o cercam, que sejam pobres, que sejam também que hajam também onde haja as restrições às liberdades, para que os russos não se sintam em desvantagem, porque hoje com as redes sociais todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo sabe o que se passa em todas as partes do mundo. Obviamente que as informações às vezes são censuradas, são direcionadas, mas como de maneira geral o fluxo de informação é muito mais livre hoje do que era na época da União Soviética. Então, já que ele não pode controlar isso, o que ele controla é tentar desestabilizar, mostrar que os outros também estão enfraquecidos, estão desunidos. É uma estratégia a longo prazo. Muitos analistas aqui na Europa falam, a gente não tem certeza quais são os seus objetivos, e muitas das sanções elas têm efeito apenas no médio e longo prazo, portanto, ainda é cedo para dizer se algumas delas vão mudar a cabeça de Putin, talvez possam mudar, mas, por enquanto, como eu já disse, infelizmente não há nenhum indício que isso possa parar, que isso possa mudar, e nesse meio tempo temos mais milhões de pessoas saindo das suas casas, milhares morrendo, e um país que estava traçando um caminho bonito, a Ucrânia nos últimos 8 anos tem o seu futuro completamente paralisado, e problemas que vão continuar até mesmo quando a guerra acabar, que envolvem a reconstrução do país, eventualmente uma nova constituição, trazer de volta essas pessoas que migraram para fazer com que o país continue a existir, essa identidade cultural, a língua ucraniana. Então, um problema muito complexo, e que ninguém imaginava que em pleno século XXI, após uma das maiores pandemias da história, isso pudesse acontecer. Perfeito, Luca. Enquanto isso, a gente volta a acompanhar imagens ao vivo da região de Orlinka, na região de Odessa, no sul da Ucrânia. Esse é o Mar de Azov, é mais um ponto por onde estão saindo os refugiados. As embarcações partem dali justamente para cruzar o Mar de Azov. É mais um ponto de fuga dos ucranianos que deixam a região de conflito nesse momento. Antes de seguirmos nossa conversa, Luca, mais algumas informações. Nessa semana, um hospital foi bombardeado em Mariupol. Você acompanhou essas imagens aqui na Jovem Pan. Uma mulher grávida que estava na maternidade sobreviveu ao ataque e deu à luz ao bebê neste sábado. Mariana Vizhirskaya teve que fugir a pé da maternidade com ferimentos na testa. Ela foi levada a um outro hospital da cidade com outras grávidas que também sobreviveram ao bombardeio e conseguiu dar à luz a uma menina. O nome dela é Verônica. Essa sim, uma imagem de esperança em meio à guerra, né, Elis? Demais, né?